Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui fazendo essa jornada maravilhosa sobre a obra Divina Comédia, de Dante Alighieri, onde nós estamos então na segunda parte da obra, ou seja, no segundo livro, que tem por título Purgatório. Hoje nós estaremos falando aqui, hoje estou aqui falando sobre o 10º canto, nós que já começamos a subir a montanha do Purgatório, nós que já adentramos então a montanha do Purgatório. E aqui nesse canto, especificamente, nós veremos então a purgação do primeiro pecado cometido e das suas consequências, ou seja, das suas culpas, E é muito interessante tudo que a gente vai encontrar aqui. Espero que você goste. E como sempre, eu vou estar aqui trazendo a chave de leitura, simbolismo, significado e tudo que Dante queria expressar, nas entrelinhas ali, por trás de cada pessoa, de cada pecado, de cada símbolo que ele coloca aqui. E quando nós aprofundamos, nós aprendemos muito e descobrimos que não é uma obra qualquer, mas sim traz muita coisa escondida aqui, muito conhecimento, muito valor, e que a gente pode agregar, na nossa vida. Então, como sempre, eu vou trazer aqui a introdução do canto e depois todo o simbolismo e significado. Vamos lá pro canto? Canto 10º, canto 10. Os poetas sobem ao primeiro compartimento do purgatório, cuja escarpa é de mármore, no qual estão esculpidos vários episódios de humildade. Eles os observam, e, no entanto, veem na direção deles várias almas curvadas sob o peso de grandes pedras. São as almas dos que no mundo foram soberbos. E assim começa o canto. Então aqui, aqui no comecinho a gente já percebe sobre qual pecado se trata esse primeiro círculo, que é a base da montanha. Essa primeira cornija, ele chama assim, Dante chama assim, cornija, mas pode ser terraço ou pode ser círculo também, já que a gente está acostumado com o círculo, Então aqui é representado e Dante mostra e explica um pouco sobre o pecado da soberba e a virtude contrária, que é a humildade. Então, aqui no começo do canto, no primeiro terceto, ele escreve assim: passado estando o limiar da porta, das paixões pelo excesso desusada, que reta faz supor a estrada torta. Pelo estrondo senti que era cerrada. Se atrás volvesse os olhos, qual seria a desculpa da falta perpetrada? Então, Dante lembra do que o anjo explicou, que se você entrasse e olhasse para trás, você voltaria lá para fora do purgatório, lembrando daquela passagem bíblica de que aquele que põe a mão no arado não olhe para trás, porque senão não será digno do reino. E daí ele ficou pensando, se por acaso eu olhar para trás, qual vai ser então a desculpa que eu vou dar para tentar me redimir, e então não ser expulso daqui. Então ele fica com esse temor. Uma coisa que eu não expliquei no canto passado, que eu estava lembrando aqui, antes de Dante entrar, diante do anjo, ele se ajoelha e bate no coração 3 vezes pedindo misericórdia. Eu acho que é um ato que também deve ser feito sempre diante dessa passagem das portas ali do purgatório, porque todos as cornijas, todos os terraços aqui, vai ter uma porta para subir para o próximo nível, onde terá um anjo ali guardando essa passagem. E cada um tem o seu simbolismo, o seu significado, ok? Então eles viram uma fissura no meio da rocha e eles subiram. Só que era uma subida muito difícil e meio que em zigue-zague e tudo mais. Daí quando eles passaram por essa dificuldade ali primeira de passar, eles chegaram num terraço plano, que dava o espaço de uns 3 homens deitados, ele diz assim, Então eles chegam nesse espaço plano e ali já tá algumas coisas interessantes. Eles veem ao longe umas pedras se movimentando
E aí daí Virgílio explica para Dante, para ele prestar atenção naquelas pedras se movimentando, que eles vão ver que não é a pedra em si, mas existem pessoas que estão carregando-as. E nesse sentido são os soberbos. Então as almas das soberbas aqui, além de todos os exemplos de humildade que estão sempre totalmente e constantemente sendo anunciadas, né, estão sendo jogadas para que eles lembrem que desapegar da soberba e crescer na humildade, eles também carregam pesadas rochas sobre suas cabeças. Essas pesadas rochas que elas carregam nas suas costas é realmente o peso da sua soberba. O soberbo, o que ele é? Ele é nariz empinado, ele é altivo. A pedra é o tamanho da sua soberba que pesa-o contra a terra, né? Lembrando a humildade, né? A humildade. Humildade vem de humus, que é terra, né? Então, humildade para baixo, né? Então, conforme foi o tamanho da sua soberba, é o tamanho da sua pedra. E eles estão cansados, fatigados, reclamam que não vão aguentar. E isso faz com que eles olhem para eles mesmos e olhem para a terra, ou seja, um exemplo ali, um contraponto à soberba deles, ensinando então a humildade. Aí eles vê Dante meio que se encostando na parede daquela montanha ali subindo, nesse lugar plano, existe esculturas na parede num mármore lindo, branquíssimo, maravilhoso. E as esculturas, elas são tão perfeitas que parecem que elas têm vida. Ele vê o anjo, ele vê Nossa Senhora, ele vê outros exemplos, parece que eles estão cantando, que eles estão se movimentando. Então, tipo, numa mistura, ele fala assim, eu não sei como explicar, porque parece que os meus sentidos, ao mesmo tempo, sabendo que era apenas uma escultura, mas eles me enganavam, porque parecia que eu estava vendo, ouvindo eles, de alguma forma, se movimentar, falar, cantar. Então, nesse sentido, mas a gente pode pensar nesse sentido de mundo espiritual, né? A gente está no purgatório, então talvez os sentidos não apreendam e não sejam da mesma forma lá, talvez as coisas meio que se misturem mesmo, né? Nesse sentido. Então ele explica isso. E o primeiro exemplo ali, e daí ali tem na parede estão gravados, então, em esculturas, 3 exemplos de humildade no começo. E lá no final, existe, então, 3 exemplos de soberba a ser abandonado e esses aqui a ser seguido, que são sempre lembrados, constantemente lembrados aos que estão aqui pagando suas penas, fazendo penitência. E a penitência aqui é carregar o peso de sua soberba nas costas em forma de pedra. Então, o primeiro exemplo é o fiat, ou seja, a humildade de Maria quando o anjo veio anunciar a salvação para o mundo, onde ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, esse é o primeiro exemplo de humildade, quando se entra no primeiro círculo, no primeiro nível do purgatório. Então, purga-se a soberba e incentiva-se a humildade. Aqui. Depois tem o exemplo do rei Davi, onde ele, totalmente despreocupado, totalmente simples, humilde, vai cantando e dançando na frente da arca como uma criança, onde ele é até repreendido mentalmente pela sua mulher, que olha da janela e fala, nossa, isso daí não é atitude de rei. Os reis, né, sempre estão achando de pompa, nariz empinado, todos vaidosos, né, poderosos, como eles se acham. E Davi não, Davi como uma criança dançando e cantando na frente da arca, totalmente livre de qualquer pompa, de qualquer preconceito, de qualquer coisa, apenas sendo ele diante do povo e do Senhor. Então esse é um exemplo de humildade. E também o do rei Trajano. Essa aqui é uma história bem interessante. O rei Trajano, ele estava indo para a guerra e uma viúva veio lhe pedir justiça para o seu filho.
E ele pega do cavalo dele, ele escuta ela. E ela fala: eu preciso que o senhor faça justiça, porque não sei quem lá matou meu filho de forma injusta. Eu preciso que você me ajude, porque agora eu sou viúva e não tenho filho. E o rei Trajano, ele pegou e falou: não, eu vou pra batalha, depois que eu voltar da batalha, eu ajudo a senhora. Ela falou: como que eu vou confiar que o senhor vai voltar? E se o senhor não voltar? Não, mas eu tenho certeza que o meu sucessor vai te ajudar. Mas como que o seu sucessor vai me ajudar, sendo que ele não tem compromisso? Porque não foi ele que me prometeu, foi o senhor que me prometeu, né? E aí começou esse diálogo, essa súplica insistente dessa viúva, lembrando lá da viúva que importuna o juiz lá na Bíblia, né? Daí ele falou assim: não, mas eu tenho certeza e não sei o que. Aí ela pega e fala: não, e por mais que o teu sucessor faça justiça por mim, você não vai levar em conta a justiça, porque não foi você quem fez. E assim por diante. Então, de tanto que a mulher importunou ele desceu do cavalo, foi lá, fez a justiça para a senhora, voltou, pegou o cavalo e foi para a batalha. Trajano era pagão e morreu. São Gregório, o papa da época, soube dessa história, né, do ato de justiça e de misericórdia que ele fez para a viúva, e diante disso ele mandou desenterrar o corpo de Trajano. E quando eles desenterraram o corpo de Trajano, eles perceberam que a língua dele e os ossos dele estavam intactos, como se fosse de uma pessoa viva. O resto tinha tudo virado pó. Então, São Gregório rezou a Deus e pediu para que Deus libertasse ele dos pecados dele, né, da condenação eterna do inferno, e desse a ele um lugar no paraíso pelo ato de justiça e misericórdia que ele teve com aquela senhora. E a prova de que a língua e os ossos dele ali realmente foi uma pessoa que cometeu ato de justiça, né, que a sua língua professava justiça. Então, Deus atendeu a oração de São Gregório, mas depois disso ele mandou um anjo para São Gregório. O anjo desceu e falou para São Gregório: Deus lhe atendeu a oração, mas nunca mais peça qualquer coisa como isso, nunca mais peça isso para Deus, porque isso não é bom de se fazer, não é o certo, né, e tudo mais. Só que porque o Senhor pediu e Deus te atendeu, ele lhe envia a escolha então de duas penitências. Ou você passará 2 dias no purgatório, ou você vai receber uma febre e terá uma dor do lado do seu corpo pro resto da vida. Então São Gregório escolheu a pena mais leve, que foi a dor e a febre, né, durante toda a sua vida até a morte. E assim ele ficou, a partir daquele momento ele adoeceu e ficou doente até o fim da sua vida, né? Então, nesse sentido, o poder de um Papa Santo na sua oração, né, de libertar uma alma pagã do inferno e levar para o paraíso, o poder da justiça e das coisas boas, ou seja, ele prometeu e ele cumpriu, então ele tinha uma palavra de honra, então a língua dele estava intacta, do Trajano, né? E por causa desse ato de misericórdia, de justiça e de humildade, porque ele desceu do seu cavalo como rei, não pensou e foi fazer justiça à viúva. Então saiu da sua soberba, do seu poderio, né, da sua pompa de rei, foi ajudar uma pessoa que precisava. Então, nesses atos lhe garantiram, pela intercessão de um Papa Santo, isso, né, o paraíso. Então, aqui algumas lições maravilhosas sobre humildade, também sobre justiça, também sobre misericórdia, também sobre a não vaidade, né, nesse sentido, né? Então, a humildade em si. As esculturas aqui aparecem como látego e freio. Por que látego e freio? As ordens diante de um cavalo, né? Ou seja, fazem referência ao comando de controle diante do cavalgar ali, né? Diante de um cavalo, né? Do carro puxado por cavalos. Então, látego é para avançar e freio é para frear. Então,
tem o látego, que é no começo de cada círculo, cada nível do purgatório, látego, que é referente a exemplos de humildade a serem seguidos. E lá no final, quase chegando à outra porta, lá no final realmente de tudo, tem no chão esculturas mostrando o freio, ou seja, aquilo que é para ser abandonado, que são exemplos de soberba também em esculturas. É claro que em cada pecado purgado existe uma forma de representação do látego e do freio. Em alguns lugares é realmente pinturas, esculturas, em alguns lugares são orações, em alguns lugares são hinos, em alguns hinos, louvores, em alguns lugares são tipo mensagens, exemplo do Sermão da Montanha, passagens bíblicas e etc. Então depende de cada lugar, existe um contexto sinalizando o látego e o freio, ou seja, aquilo que é para se obter e aquilo que é para se abandonar. Os orgulhosos estão aqui no primeiro nível da montanha, né, quase na base da montanha. Por quê? Por causa dos seus orgulhos. O orgulho e a soberba é a raiz de todo pecado. E dele saem pelo menos mais 3 pecados, né? Então, ele é o principal. É o amor pervertido, né? Direcionado contra o próximo. E aqui a soberba e o orgulho também distancia de Deus. Eles estão mais distantes de Deus, porque na verdade eles se consideram Deus, eles querem ocupar o lugar de Deus. E por causa nesse sentido do pecado em si, que as pessoas que têm esse tipo de pecado tomam essas atitudes, essas posições, então eles estão cada vez mais distantes de Deus. Então os pecados que mais ofendem a Deus, mais distante de Deus estão. Os que têm menos a ver com Deus, mas mais com as pessoas mesmas, que nem a luxúria e a gula, é mais uma coisa referente a si próprio, né? Não é tanto com os outros nem com Deus. Então eles estão mais próximos de Deus, ou seja, mais no alto da montanha. É mais ou menos nessa lógica que Dante explica aqui a posição de cada pecado nesse círculo, né? Nessa montanha. O orgulhoso quer ser o umbigo do mundo, né? Quer ter todo mundo voltado para si porque ele se acha, né? E é próprio de alguns reis, né? Porque eles, na sua ilusão de poder, de soberania, acham que são todos poderosos, sendo que não passam também de meros mortais que estão nessa posição de poder, ou seja, de reinado, apenas por um tempo, nesse sentido. Então é nesse sentido que lá o rei Davi dá um exemplo de como ser um verdadeiro rei, né? E o rei Trajano, que apesar de pagão, teve um gesto de humildade. Lembrando que as pessoas, às vezes, nem são religiosas, elas são mais virtuosas do que a gente, que às vezes tem uma religião, sabe? Porque tem algumas pessoas que têm isso, já nascem com isso, tem outros que têm que desenvolver. Mas em todos os casos, é sempre o conselho, né? É sempre bom a gente olhar para dentro de nós mesmos, a gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber aquilo que é ruim e tentar eliminar e melhorar, ou melhorar, né? E aquilo que é bom é tentar crescer e avançar. E é nisso que está a luta do ser humano, porque só é ser humano realmente, né? O ser humano em si é esse ser que está em constante evolução e busca sempre o seu aperfeiçoamento, o seu aprimoramento. É isso que nós somos. Então, aqui está um exemplo maravilhoso. A soberba e o orgulho estão para todos os temperamentos, né? Falando sobre temperamento. Então, a soberba e o orgulho estão para todos os temperamentos. É claro que tem alguns temperamentos que tendem mais para uma coisa ou para outra. Exemplo, o fleumático, ele é muito avarento. O melancólico, ele é muito invejoso. O sanguíneo, ele é muito luxurioso e guloso, porque ele é superficial. Como que é o nome? O colérico, ele é muito irado, porque ele é muito intenso. Então, nesse sentido. Só que o orgulho tem 2 pecados capitais que estão para todos, né? Que é o orgulho e a vaidade. Então, é nesse sentido, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem. E é isso. Eu acho que sobre esse canto ainda temos mais um para explicar algumas coisinhas que, principalmente ao final desse círculo aqui, né? Então, fique comigo se você tá gostando. E é isso, você curtindo, comentando aqui, compartilhando, você vai estar dizendo para a plataforma que esses vídeos, esse tema aqui é bom, vale a pena, e ele vai indicar para mais pessoas que têm interesse. E claro, né, diante de tudo isso que a gente aprendeu aqui nesse canto, é maravilhoso essa jornada porque agrega muito valor na nossa vida. E é por isso que eu estou aqui fazendo, né? Porque eu sei muito bem os frutos que tudo isso aqui que Dante está querendo expressar no seu canto gera em nós, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo canto. Tchau!